Bom, para quem não me conhece, meu nome é Valdinete e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre vida no campo. Acho que vou dar para vocês verem, né, onde eu estou, que é em cima do topo de uma montanha. Eu gosto de vir para cá, me assentar, ficar contemplando essa vastidão aqui, né, essa imensidão de Deus. Fico imaginando a turbulência que o mundo anda, né? E tiro minhas horinhas com Deus aqui também, que é um lugar que eu sinto mais perto do alto, sabe? Mais perto de Deus, e literalmente mais perto, porque é bem no alto da montanha. Ali para baixo, deixa eu ver se vocês conseguem ver, tem bastante, é muito inclinado isso aqui. E eu quero falar com vocês rapidinho a respeito do Vida no Campo, pessoal. E hoje, eu não quero falar aqui para denominação religiosa nenhuma, não. Eu quero falar para o cristão verdadeiro, cristão sincero, remanescente fiel. E quando a palavra diz remanescente fiel, ali em Apocalipse, fala de pessoas, independente dos seus crédulos, né? Independente de sua religião. São pessoas de todas as denominações, as quais têm um senso de justiça, um senso de compromisso, de amor para com Deus, para com sua palavra, independente de onde elas estão. Muitas estão enganadas, outras não. Porém, Deus ele quer levar a mensagem aos seus, aqueles que abraçam essa mensagem com unhas e dentes, para poder viver os tempos que estamos vivendo. Todos os tempos preditos são revelados por meio de profecia. Tudo que já aconteceu na história terrestre foi revelado pela profecia e aconteceu. E isso ficou registrado agora na história. Porém, tem coisas que ainda estão registradas na profecia que vai se tornar história, porque ainda não aconteceu. E quem acompanha, quem estuda as profecias, entendem o que está acontecendo com o mundo hoje. E uma coisa muito importante, pessoal, não é só estudar a profecia, você precisa entender e praticar. Porque quando você estuda a palavra de Deus, ela te ensina a se posicionar na vida, se posicionar em tudo. Trabalho, te ensina a posicionar em toda e qualquer situação, seja de crise, seja de bonança. A profecia, a Bíblia nos ensina o nosso posicionamento. Mas isso só vai surgir efeito na minha vida se eu tiver fé. Mas o que é fé? Eu praticar aquilo que eu não vejo, eu esperar e fazer aquilo que a palavra me pede. Isso é exercer fé, né? Exercer fé é eu praticar aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não... Para muitos parecia loucura, mas eu vou lá e pratico. Isso se chama exercer fé. Muitas pessoas dizem que tem fé, porém não exercita a fé. Então a fé não existe. Elas enganam a si mesmas dizendo que tem fé, mas não praticam. Então isso não passa de incredulidade. Gente, eu quero conversar com vocês rapidinho a respeito de uma situação. Val, eu vejo o que está acontecendo no mundo. Tudo isso realmente não é brincadeira. As coisas não estão legais. E eu acredito que a profecia vai se cumprir. Eu acredito que eu preciso pôr minha casa em ordem, minha vida em ordem. Eu acredito sim que Deus tem uma mensagem, que nós deveríamos sair das grandes cidades, ir para as roças, para o campo, principalmente para uma região montanhosa. Porque eu acredito, estudando a Bíblia, eu vi que todos os acontecimentos já aconteceram, né? Tudo que era predito já aconteceu. Então, e falta pouca coisa a acontecer. Mas, Val, tem um probleminha. Minha família não quer me acompanhar. Minha família não acredita assim como eu acredito. O que eu faço nessa condição, nessa situação? Principalmente na situação do cônjuge, né, do parceiro, que é a situação mais delicada que a gente vê nessas condições. Pessoal, eu vou trazer para vocês aqui, à luz da palavra, alguns posicionamentos que nós, como seres humanos, temos que fazer, decisões, exercitar a fé, é exercício da fé. E o que é exercitar? Eu colocar essa fé em funcionamento, porque se eu não colocar ela para mover, para movimentar, e isso Deus opera e nós cooperamos, Deus opera e eu coopero. Então, precisa ser assim. E a gente precisa cooperar. E cada um, dentro do ciclo familiar, tem a sua responsabilidade, gente. E eu quero trazer para vocês a luz da Bíblia e a luz da profecia para você que é casado ou casada com uma pessoa que não quer ir para o campo,
que Deus já até abriu os meios, as providências, se quiser ir a qualquer hora pode ir, porém essa pessoa ela sofre porque o outro não quer ir. E eu quero falar para você a respeito de um posicionamento bíblico. Primeiro, eu quero abrir a mentalidade de vocês para um assunto chamado casamento. A Bíblia lá em Gênesis diz agora não são mais dois, né? São uma só carne. Adão, quando abriu os olhos e viu Eva, falou, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Ele viu ali um ser inteiro com ele, era um só. Eles dois eram seres individuais, mas em si eram um só. Por quê? Porque as decisões eram conjuntas, tudo era conjunto, fazia parte da mesma carne, do mesmo osso. E é assim que Deus faz casamento. Quando o casamento, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, é reino dividido. E reino dividido não prospera, gente. E isso coisas usadas, inclusive nos grandes setores empresariais, é usado nos grandes reinos. Se você tem um reino dividido, as pessoas que você tem um projeto e quer fazer aquele projeto, mas os outros pensam o contrário, aquele reino está dividido, aquilo ali não vai prosperar, vai para frente não, tá? Não sei se vocês conhecem a história da Torre de Babel, né? Quando os homens resolveram desafiar a Deus e construir uma grande torre, eles fizeram essa torre até o alto e a intenção deles era alcançar o céu. E eles tinham a mesma língua, eles falavam e todos estavam no mesmo objetivo. E Deus viu aquilo ali, Deus falou assim, olha, esse tipo de união realmente toma conta do mundo. Quando a pessoa se une, a união é um princípio. Quando você se une em um só propósito, em uma só mentalidade, você alcança grandes coisas. E esse povo ia alcançar, a ponto do próprio Deus descer e destruir a torre e confundir a língua. E aí eles, quando não tem língua que fala a mesma língua, quando o assunto não é falado na mesma língua, ali a destruição. O que foi que Deus fez? Mandou confusão no meio daquele povo. E a confusão foi de quê? De línguas. Um falava uma coisa, outro entendia outra e não tinha mais o mesmo entendimento. E ali até deu uma chacina ali, né, gente? Porque eles não se comunicavam mais da forma correta. E dentro do casamento é o mesmo. A necessidade de uma conversa unida, única. Os dois num só princípio, num só objetivo. Só que quando isso acontece o contrário, que um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, um quer ir para cima, outro quer ir para baixo, um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda, como é que fica essa situação? E aí é onde a gente vai ser regido pelos princípios da Bíblia. A palavra de Deus diz assim, que o homem, ele deve amar sua esposa a ponto de dar sua vida por ela. Literalmente, o homem ele foi feito para prover, né, e proteger a sua casa, sua família, sua esposa da segurança. E a mulher, ela foi feita para ajudar o homem a liderar. O homem ele é o líder máximo. A mulher é o seu auxiliar nessa liderança. Ele é o presidente, ela é a vice. Entendeu? Eles conversam e chegam à mesma conclusão no mesmo projeto. Mas e quando isso não acontece, gente? Quando isso não acontece? O que fazer? Como se mover nessa situação? E eu vou trazer para vocês duas coisas que eu sei que vai ser uma questão de controvérsia para muitos, mas muitos vão me compreender também, porque é bíblico, está embasado na palavra. E a palavra diz que a mulher para ela submeter-se à liderança do seu esposo. E muitas pessoas vão dizer assim, mas por que a mulher? Mas por que a mulher? Gente, deixa eu falar uma coisa, só porque ele é seu marido, você não quer submeter à liderança dele? É isso mesmo? Porque lá no seu trabalho, o seu chefe é homem e você submete à liderança dele. Às vezes você pode nem concordar com tudo que ele fala, você nem concorda, mas você vai lá e segue aquela liderança. Por quê? Por conta do dinheiro? É porque ele é seu patrão? Mas e seu marido, que Deus está falando para você ser submissa à liderança dele, exceto se ele não estiver debaixo da instrução divina. Se ele não estiver debaixo da instrução divina, então aí, e ele estiver ferindo a sua consciência, ferindo a sua individualidade, nesse caso, você
não segue liderança dele. Entendeu isso? Então, vamos lá. Eu quero apresentar alguns casos. Maria, casada com José. Maria quer muito ir para o campo, mas José não quer ir para o campo. Vamos entender como é que fica essa história desse casal. Maria quer ir para o campo, mas José não quer ir para o campo. Gente, vamos, primeira coisa. Maria, a liderança do seu lar é do seu esposo. Só que está nítido e claro que ele não está seguindo as instruções divinas. E a palavra diz que para ter um divórcio, nesse caso, Maria, é só no caso de adultério. Então, ele, de certa forma, ele está sendo desobediente, mas não está te deixando livre, Maria, para poder tomar a sua própria decisão, se separar e ir. Porém, o que acontece? José, ele tem uma grande responsabilidade para com Deus. A salvação de sua família depende da sua influência. Então, se José não quer ir para o campo e Maria quer ir, Maria, ore a Deus bastante pela vida de José. Porque José, ele é líder e ele não está exercendo a liderança conforme Deus pede. Talvez chegará um tempo, Maria, que Deus vai falar assim para você: salva-te pela tua própria vida, que foi o caso que Deus falou para Ló. Salva-te pela tua própria vida e você terá que deixá-lo ir, tchau, tchau, e ir. Se esse tempo chegou, acredito que ainda não. Porém, o que acontece? José, ele será responsável por toda a perda que houver pela sua negligência, pela sua ignorância relativa a esse assunto. Porque Deus deixou para José ser líder espiritual no seu lar. E José teria que ser o homem fiel ao que Deus pede. Porém, ele está indo contra a vontade de Deus. Maria, descansa o seu coração no Senhor, porque Deus vai responsabilizá-lo, não a você. Ele vai responsabilizar a José por não querer seguir a vontade do Senhor. Porém, Maria, se José, agora vamos inverter a situação. Se José quer ir para o campo e Maria não quer ir para o campo, aqui nós vamos num caso um pouco mais sério, um pouco mais radical. Então, nós vemos contextos. A palavra de Deus, ela tem que ser estudada por meio de contextos. E precisamos contextualizar de acordo com a palavra. A palavra de Deus diz assim, que Maria deve seguir José, principalmente se José estiver de acordo com a vontade do Senhor. Ele falou, bora, vamos. Só que se ele fala bora e ela falar não vou, José está livre para ir. Por quê? Porque ele é líder. Ele é líder, é ele quem direciona. E ele, segunda coisa, gente, ele está exercendo a sua liderança no temor do Senhor. Ele está pedindo exatamente o que Deus pede. Ele está fazendo exatamente o que Deus pede. Então José, ele vai ir para o campo. E José vai exercer a liderança de homem que ele é. E ele vai ir para o campo. Mas Maria vai dizer assim, não, José, eu não vou e vou ficar aqui. Nesse caso ela fica. Porém, entende uma coisa, quem vai estar sob maldição é Maria e não José. José está no favor do Senhor. José foi para o campo, conforme o Senhor pediu. Mas Maria ficou em desobediência e ela está em rebeldia. Se ela não segue o seu marido, servo fiel do Senhor, ela está em desobediência à palavra e, consequentemente, ela está embaixo de maldição. Mas Maria, ela quer estudar. Por que Maria quer ficar na cidade? Porque Maria tem emprego? Porque Maria é feminista? Por quê? Por que será que Maria não quer ir com José para onde Deus enviou? Igual a Abraão, quando Deus falou para ele sair da sua terra, da tua parentela, para uma terra onde Deus o mostraria. O que Abraão fez? Foi. E Sara questionou? Não, foi junto, porque Sara sabia que o homem que ela tinha era um ser fiel do Senhor. Que era um homem que buscava seguir as instruções de Deus. E ela nem, toscanejou, ela foi atrás. Ela não pensou duas vezes. E nós, como mulheres, devemos seguir.
No entanto, José, exerça a sua liderança, porque se você deixar Maria fazer a tua cabeça e você ficar, você vai ser considerado como Adão. Adão que pecou por amor à esposa que tinha. Adão que deu voz primeiro à voz da esposa, ouvidos primeiro à voz da esposa e não à voz de Deus. E olha, Deus vai exigir de você, Adão, de você, José, como exigiu de Adão, porque estava na sua mão o domínio e o governo do teu lar. E você não exerceu aquilo que Deus te deu para exercer. Com amor, com sabedoria, com paciência, mas também com retidão, com firmeza e fazer o que Deus te pede para fazer. Porque você necessita, isso depende da salvação da tua casa e do teu lar. A palavra de Deus deu esse espírito de liderança ao homem. E se esse homem está debaixo da instrução do Senhor, se a mulher não vai segui-lo, porque a mulher foi feita para seguir o seu esposo, e ele ainda mais debaixo da liderança do Senhor, essa mulher está em maldição. Você estará em maldição. Seu casamento não será um casamento feliz, será uma tragédia. Por quê? Porque é um casamento onde há briga, julgo desigual. Você, por mais que você sonhe com a moda, com o mundo, com as riquezas, você não vai chegar lá. Porque você está ferindo os princípios do reino, os princípios do céu. Que até mesmo para você prosperar, você precisa estar de acordo com esses princípios e viver em união com seu esposo. Você pode prosperar no campo, pode prosperar na cidade. Mas você precisa tirar o seu coração das coisas deste mundo. Que a maioria das pessoas não querem ir para o campo porque ainda estão com o coração nas coisas deste mundo. E, gente, e quanto aos filhos? Pessoal, eu quero conversar com vocês a respeito dessa questão de filhos. Os filhos não têm o que opinar, né? Ainda mais se for de menor de idade. Eles não têm o que opinar, porque quem sustenta aquele lar, quem traz comida para casa é o pai. E em alguns casos também a mãe. Então, filho não opina. E eu quero ler para vocês rapidinho um texto que está lá no Patriarcas e Profetas. Que todo mundo fala da história de Ló, que a grande destruição veio sobre a terra, a grande crise chegou e Ló ainda estava na cidade, naquela cidade que seria destruída. E Ló, ele demorou demais nessa cidade até sair de lá, a ponto da própria esposa ficar para trás como uma estátua de sal, né? O coraçãozinho dela ficou lá nas coisas ainda da cidade. Mas há algo que sempre passa desapercebido quando lemos essa história. Vocês sabiam que a mulher de Ló, e até o próprio Ló, a mulher de Ló chegou a perder a sua salvação, mas o próprio Ló praticamente foi destruído dentro da cidade por amor aos filhos que ficaram? Gente, está lá no livro Patriarcas e Profetas e eu quero ler para vocês agora. Patriarcas e Profetas, capítulo 14, vem contando a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Está lá na Bíblia também, no Gênesis, né? Então, pessoal, Sodoma e Gomorra era uma cidade muito rica, próspera. Só que o povo ali vivia em muita ociosidade. O que é ociosidade? Não tinha muito o que fazer, né? As pessoas tinham. Então, eles ficavam muito tempo livre, iam para os seus divertimentos, né? Como diria hoje, a choperia, o barzinho, final de semana. Para alguns cristãos, né? O boliche, o cinema, que muitos ainda vão, que não era para ir, mas vão. Então, tem muitas coisas assim. E lá eles viviam essa vida toda luxuosa, ociosa. E aqui vem falando, pessoal, uma coisa muito interessante, que nós não podemos estar com o nosso coração nem nas coisas e nem nas pessoas. E um dos grandes motivos que a mulher de Ló saiu dali de coração pesado, eu quero ler para você agora. A história nos diz, para quem não conhece essa história, diz que os anjos do Sodoma e Gomorra estavam no auge, no limite dos seus pecados. E ali morava um único família, um único homem que era considerado justo diante de Deus, mas até porque a gente não entende quais seriam essa justiça dele, porque o que acontece? Ló era um homem que já tinha se habituado com as mazelas daquela cidade. Para ele via, a gente vai contemplando as coisas e começa a ver o bêbado na rua caído, normal. Nós começamos a ver as pessoas na sua sodomia,
achamos que isso é normal e não é, gente. O contemplar, o ver todos os dias isso, eu fico imaginando essa nova geração de agora, que vai estar contemplando, que já está contemplando uma desestrutura total diferente do que a base bíblica ensina a respeito de família, o que é a composição familiar de pai e mãe, tem mostrado tantas outras coisas e as pessoas, essa nova geração principalmente, ela está vendo isso e na cabecinha delas, aquilo é normal, aquilo Deus aprova e segundo as escrituras, Deus não aprova isso. Então, gente, o que acontece? Ló, essa cidade era rica, riquíssima, e Ló morava ali dentro. Ló era considerado um juiz dentro dessa cidade. E a mulher de Ló também estava ali. E uma coisa bem interessante, vocês podem observar, é que eles tinham filhos, além das filhas, o Espírito de Profecia nos diz isso. E o que acontece? Ló, ele morava ali dentro, Abraão, que era tio dele, morava entre as montanhas, longe um pouco dali, mas se acontecesse alguma coisa ali, ele veria, sabe? Porque nas montanhas, à noite, por exemplo, a gente consegue ver as cidades de longe. Por mais que elas estejam tipo 50, 60 quilômetros de distância, nós conseguimos ver a cidade de longe, porque a gente está em cima da montanha, entende? Então, o que acontece? Abraão, ele chegou a interceder por essa cidade. Abraão chegou a orar por essa cidade para que Deus não a destruísse, mas assim, a maldade dela tinha chegado lá em cima, no teto, sabe? Quem mora dentro da cidade não via essa maldade toda. Mas Deus, indo para as escrituras, você vê que há essa maldade toda. Seus olhos espirituais se abrem, você enxerga isso. Então, o que acontece? Foi mandado os anjos do Senhor para poder destruir aquela cidade. E o próprio Cristo veio com esses anjos e avisou Abraão. Cristo ficou com Abraão enquanto os anjos seguiam o caminho até a destruição de Sodoma e Gomorra. Ao chegar em Sodoma e Gomorra, esses homens queriam dormir na praça, mas eles poderiam ser violentados sexualmente falando. E então Ló sabia da condição daquela cidade e levou esses homens para sua casa. Esses homens eram anjos e esses anjos falaram para Ló, olha, avisa seus filhos, avisa todo mundo, porque Deus vai mandar o juízo sobre essa cidade e essa cidade será destruída. E aí, o que acontece? Ló, ele saiu para poder avisar seus filhos a respeito disso, e eu quero ler isso, está lá no Patriarcas e Profetas, capítulo 14. E lá diz assim, ó, Ló voltou triste para casa e referiu a história de seu insucesso. Ele tentou avisar, né? Mas os filhos não deram ouvidos. E ele voltou triste por conta do insucesso dessa operação, né? Ele foi lá para avisar, eles acreditavam que os seus filhos iriam junto, mas ele voltou muito triste, coração doendo, porque ele sabia que seus filhos seriam destruídos ali dentro. Imagina você querendo sair da cidade, mas seu filho quer ficar aí dentro, e aí você diz, como é que eu vou sair? Olha aqui o que Ló falava. Então os anjos o mandaram levantar-se e tomaram a esposa e as suas filhas que estavam em casa e deixar a cidade. Ló, porém, demorava-se, o coração dele ainda estava doendo, ele estava querendo, sem querer ir, sabe? Meus filhos vão ficar e eu não quero ir porque meus filhos estão ficando. E Ló, porém, demorava-se, se bem que diariamente angustiado ao ver as cenas de violência, não tinha uma concepção verdadeira da iniquidade aviltante e abominável praticada naquela vil cidade. Não se compenetrava da terrível necessidade de darem os juízos de Deus um paradeiro ao pecado. Ele olhava aquilo ali, ele falava assim, por que Deus vai destruir essa cidade? Eu vejo que há violência, mas eu acho que não é motivo ainda de Deus destruir isso aqui. Então, por que será que Deus vai? Alguns de seus filhos apegaram-se a Sodoma. Gente, quantos filhos de cristãos estão apegados a cidades como os filhos de Ló estavam apegados a Sodoma? Eles estão apegados à cidade, eles não querem sair dali. É uma vida de facilidades que alimenta a carne e não o espírito, sabe? E aí fala assim, e sua esposa recusou-se a partir sem eles. A esposa de Ló não queria partir sem os seus filhos. Ela não queria ir para um campo, para as montanhas, para a roça, vamos dizer assim, hoje falando. Ela não queria ir porque seus filhos estavam ali dentro de Sodoma. Agora imagine você,
sabendo também que as cidades serão destruídas como Sodoma e Gomorra. E seus filhos não querem sair de lá, seu coraçãozinho vai ficar o quê? Apegado. Você também vai dizer, eu não quero ir porque meus filhos estão ficando. E olha o que a palavra ainda continua a dizer. Ela ainda, o pensamento de deixar aqueles a quem ela tinha como mais caros da terra, parecia ser mais do que poderia suportar. A dor era muito grande para essa mulher, ela não dou conta de largar meus filhos aqui. Eu não dou conta. Imagina essa mulher falando isso, gente. É difícil demais largar meus filhos para trás, saber que eles serão destruídos aqui. E aí eu quero chamar para vocês para ela também ainda assim, ó. Era duro abandonar sua casa luxuosa e toda a riqueza adquirida pelos trabalhos de sua vida inteira, a fim de sair como um errante destituído de bens. Pasmo pela tristeza, demorava-se relutante em partir. Ló olhava para a tristeza de sua esposa e ficava relutante em ir, né? Acho que não vou, porque minha esposa não quer ir e meus filhos já vão ficar. Tá muito triste, a situação muito puxada. Só que eles não sabiam que uma destruição estava por vir, né? Aliás, sabiam, não queria aceitar. Pasmo, né? E aí ele fala assim, os mensageiros celestiais tomaram ele pela mão. A ele, sua esposa e as filhas, e os levaram fora da cidade. Naquela hora ali, os próprios anjos pegaram ele pela mão, pelo pouco de justiça que ele ainda tinha, e os tiraram dali. Só que o coraçãozinho daquela esposa estava focado nos filhos, naquela cidade, nos bens e nas demais coisas. E aí, pessoal, o final desse capítulo, convido você a ler Patriarcas e Profetas, e o final desse capítulo nos diz que muitos hoje estão sem querer deixar cidades. Muitos hoje querem se privar da convivência com o nosso Pai Celestial no céu para sempre, porque seus filhos ali não vão estar. Muitos falam que o céu só teria valor se seus filhos ali estivessem. É como se para eles a companhia de seus filhos, do seu marido, dos seus pais, sei lá, que tem gente que não quer se separar de ninguém, para eles a companhia dessas pessoas é mais importante do que a companhia de Deus. Elas não querem ir para o céu a menos que seus familiares lá estejam. E aí, quando uma pessoa, até parece nobre falar isso, né? Parece de uma nobreza você falar assim, olha, eu quero ir para o céu só com minha família. Se minha família não for para o céu, eu também não quero ir. Então, você está claramente dizendo que o sacrifício de Cristo para ti não tem valor, que viver na companhia de Deus, dos santos anjos de Jesus Cristo para você não tem valor, que o que tem valor para você é os seus entes queridos, é sua família terrestre, e é onde a palavra de Deus diz que é aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filhos, parentes e amigos, e quem dera dinheiro não é nem nada comparado com pessoas, né? Aqueles que não deixar tais coisas por amor de mim não é digno de mim. Então quando Jesus disse assim, deixar tais coisas por mim não é digno de mim, é porque Jesus está pedindo para a gente separar de pai, mãe, família e tal. É quando essas pessoas não querem ir de acordo com a vontade de Deus. Jesus diz, é para ir para o campo, e essa pessoa diz, eu não vou para o campo, ela é considerada um anticristo. O que é ser anticristo? É eu ser anti tudo que Cristo diz. Cristo diz que é arroz, eu falo que é feijão, entende? Tudo que você fala, aquela pessoa vai ao contrário, ela é anti você. Igual os pessoais aí da política falam, sou anti isso, anti aquilo, entendeu? É o que combate contra. Um exemplo, uma vacina antiviral. Um antiviral, ele combate o quê? Combate o vírus. Então, o anticristo é combater Cristo, é eu ir contra aquilo que Cristo fala. Então, pessoal, prestem bem atenção no que vocês têm desejado na vida de vocês. Se realmente é ir para o céu. Se vai ser esposa, esposo, filho, filha que vai te tirar do reino. Porque a palavra de Deus é bem clara. As coisas estão se cumprindo. E as coisas vão se cumprir. E agora com maior intensidade. Hoje mesmo o pessoal aqui da fazenda estavam fazendo limpando as estradas para que não, quando vier fogo, porque está tendo muita queimada aqui por perto, não ultrapassar o capim, né? Então eles fazem esse acero, né? Para poder não pegar fogo em tudo.
o fogo não ultrapassar para as casas. E tá tendo muito, o céu tá nublado, não sei se vocês estão vendo, isso aqui não é nublado de chuva, é de fumaça mesmo. O mundo, o Brasil tá em chamas, né? Como diz as redes sociais. Então, as coisas só vão se avolumar, gente. E vai cair juízo. Entendam isso. A palavra de Deus bate nessa tecla e fala ainda mais que nós, como povo que tem um conhecimento a respeito disso, devemos ser atalaias. O que é um atalaia? É um vigia que fica sobre o muro avisando e alertando o que vai acontecer. Ó, lá tá vindo o inimigo. Antigamente, em Israel, era uma cidade cercada por muros e o atalaia era o segurança, o vigia que ficava em cima desse muro, observando o que estava acontecendo fora da cidade. Porque se alguém viesse para invadir essa cidade, ele abria a boca e falava. E Jesus, alegoricamente falando, simbolicamente falando, ele falou: te coloquei por atalaia na casa do Senhor. Então, ele dá essa mensagem a Ezequiel que também traga para nossos dias hoje. Você é tido como atalaia do Senhor. Se você sabe tudo isso que vai acontecer e você não fala, ó ímpio, certamente morrerás e perecerás, mude tua vida, sabe? Se adeque, as profecias estão aí para você colocar sua vida de acordo com elas, para você escapar da ira vindoura. E olha, deixa eu falar mais uma coisa para vocês, que eu preciso com urgência conversar isso com vocês. E ir para o campo não é para fugir da ira vindoura não, tá? Até mesmo porque se você vai para o campo e sua vida continua de não comunhão com Deus, seu caráter continua manchado e você não busca a Deus, não faz as outras reformas e acha que é só ir para o campo, porque é das principais da reforma mesmo que a gente deve fazer na nossa vida, e quando eu falo reforma é mudança, gente. Uma das principais mudanças que nós devemos fazer na nossa vida é a mudança de coração. A mudança do nosso coração é ao ter comunhão com Deus e aceitar tudo que Ele dá para nós. Então, nós precisamos ter um coração manso e humilde. A mansidão aqui não é as pessoas chegar e te botar o dedo na tua cara e falar o que bem entende e você ficar calado, não. A mansidão aqui é submissão à vontade de Deus. Mansidão é quando Deus fala assim, ó, é para você fazer isso, você vai lá e faz isso. Humildade é você ser submisso à vontade de Deus. Entende o que é mansidão e submissão? É literalmente você fazer a vontade de Deus. Mansidão e humildade é você não acreditar em si mesmo, mas acreditar em Deus e fazer a vontade dele. Isso é mansidão e humildade, tá? E a primeira das reformas é essa. E a segunda das reformas, gente, é cuidar do nosso templo, do nosso corpo. Tem muita gente que vai para o campo achando que vai fugir da ira vindoura. E a questão não é essa. O campo é uma das ferramentas para que você tenha uma transformação de caráter. É um ambiente que você pode... um ambiente favorável. É um ambiente favorável para que você possa trabalhar o seu caráter. Você estará... Vamos dizer aí para quem já foi adepto, né? Não é mais adepto do futebol. Quando um time ia jogar fora no campo de outro, o que eles falam? Ah, jogou fora de casa, então por isso que perdeu, não conhecia o campo que estava jogando. Então, essa vida aqui, gente, é considerada assim um jogo entre o bem, uma luta entre o bem e o mal. É uma guerra, literalmente, entre o bem e o mal. E você precisa se colocar em campo favorável. E nada mais favorável que o campo. Entende? Por quê? Porque aqui, ó, você vai precisar de usar outras ferramentas. E quais são essas outras ferramentas? A palavra começa dizendo que pela contemplação sereis transformados. Ló era um homem considerado justo diante de Deus, mas para Ló já estava chegando uma degradação moral tão grande que ele sabia e escutava os gritos e gemidos daquela cidade. Ele sabia o que estava acontecendo, mas aquilo, por mais que perturbasse a alma dele, estava se tornando normal para ele. Mas para a esposa dele, para os restantes dos filhos, já tinha se tornado normal. Para as filhas dele, já era normal uma filha dormir com o próprio pai. Entende? A situação foi de tanto contemplar aquilo ali. Tanto ver, pela contemplação sereis transformados. O meio nos molda, o ambiente nos molda. Então, o campo, ele nos ajuda nisso. Então, se você vai para o campo, mas você vai para o campo pensando em fugir da ira vindoura, não é isso. O campo é para te preparar para a ira vindoura. Você não vai fugir de Deus quando ele vir, quando as coisas começarem a acontecer. Pelo contrário, você vai estar de pé e firme. Firme para enfrentar tudo que vai passar com mente equilibrada, espírito equilibrado, corpo emocional equilibrado para passar por todas as crises que está por vir. E segundo, pessoal, o campo,
além de trabalhar esse nosso caráter, ele é muito favorável. Vem também a reforma alimentar, que é o cuidado com o nosso templo. O primeiro é o quê? É a transformação, mudança de coração. O segundo é a mudança no nosso estilo de vida, no nosso comer, no nosso beber, no nosso dormir, no nosso vestir e no nosso morar. Então, tudo isso faz parte de um preparo, não é fugir, não é um preparo para a crise. Tem muita gente que está querendo ir para o campo, levar, ó, armas. Então, assim, você não está sendo chamado para isso não, sabe? A luta que Deus está te chamando para travar é contra você mesmo, é contra seu caráter, que ainda está bem degradado. E quando você vai para o campo, apesar de ter sim um preparo, com alimentação, com tudo mais, com água, porque vai faltar água nessa terra, sim, vai ter falta de comida, sim, só que você precisa estar preparado mentalmente, espiritualmente, psicologicamente, fisicamente para tudo isso. Não é para você sair igual um louco com tudo na mão e achando que esse é o preparo para a crise, que se alguém vier na tua casa para poder te saquear, você que vai saquear ele, você que vai se defender e vai ali infringir, né, um dos 10 mandamentos, tirando a vida de quem tentar te ir lá. Então, eu vejo muitas pessoas assim ainda sem esse discernimento do porquê ir para o campo. E eu vejo muitas pessoas também apegadas com ir para o campo, mas só vou se minha família toda for. E a palavra de Deus deixa bem claro, você, homem, é o líder do seu lar. Você está debaixo de autoridade divina. E quando a autoridade divina fala para você ir para tal caminho, é esse o caminho, andai por ele, e você não vai, você está indo contra essa autoridade divina. Se você, mulher, sabe que seu marido é servo do Senhor e não quer seguir a autoridade dele, não quer seguir a liderança dele, porque ele está debaixo da liderança divina, você está embaixo de maldição. Se você, mulher, quer ir, mas seu marido não quer ir, saiba que Deus também vai cobrar dele, é dele. E se os seus filhos não quiserem ir, mostre que quem é pai e mãe é você. Se seus filhos quiserem ficar, fique. Porque aqui, ó, no livro Patriarcas e Profetas, deixa bem claro que Ló deixou filhos para trás, a mulher dele também, mas o coração dela ficou e acabou ficando pelo caminho. Então, pessoal, prestem atenção nisso. São coisas sérias, os tempos não são fáceis, os tempos estão difíceis. Muitos que ainda estão nesse mundo só material, que não acompanham as profecias. Quer estudar profecia? Nesse canal tem um curso bíblico completo, Profecias, Daniel e Apocalipse, falando sobre essas coisas do final dos tempos. Das profecias já cumpridas, do quanto e em qual período da história estamos vivendo. Então, assim, estudem com carinho, busquem força em Jesus Cristo. Ele é quem nos deixou alerta a respeito de tudo isso. Ele é quem fez o sacrifício para que nós pudéssemos ter fé e confiança nele, porque ele já trilhou um caminho de abnegação, porque ir para o campo é abnegação, e para mostrar para a gente que é possível viver em abnegação. Então, façam isso com carinho, orem a Deus e vão juntos, gente, conforme Deus abriu o caminho. E assuma o seu posicionamento, seja você homem, seja mulher. Entendam qual é o seu papel na família e desempenhe esse papel. O papel de filho é só obedecer, tá? Então, tchau, gente. Tem vindo alguma coisa correndo ali, eu não sei o que é. Tchau, fiquem com Deus e estudem. Beijo, tchau, tchau.